Então, pessoal, algumas dúvidas surgindo aí. Nós temos aqui a função z em função da pressão para a equação de Van der Waals completa, né? Essa equação aqui, a demonstração dela, a gente fez, mostramos praticamente como chegar a esta expressão aqui. E não que seja difícil, mas assim, cobrar na prova, a gente não vai cobrar a demonstração exatamente dessa equação, né, porque não tem muita finalidade, né? Mas o importante foi saber que ela veio exatamente da equação de Van der Waals. Tem várias questões na lista que a gente resolve a partir dessa equação, que na lista foi dada, e se cair na prova alguma questão que seja necessário usar essa equação, vai ser dada também na prova, tá? Por exemplo, a questão 4 da lista, ela usa essa equação, tá? Tanto é que é dada na questão 4, tá? Como também na questão 9. A questão 9 onde relaciona a variação da temperatura com o Z versus P, com o fator de compressibilidade, tá? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa importante, eu preciso determinar a derivada, parcial dessa função, dz dp a temperatura constante. Primeira coisa que eu preciso fazer, ó, certo? Para poder chegar, por exemplo, na temperatura de Boyle, para poder explicar como é que a temperatura influencia no fator de compressibilidade. Tá? Então, se eu tiver essa equação aqui, eu não vou usá-la para isso, mas eu vou usar a derivada dela. E é uma derivada de um polinômio fácil, né, em função, né, com relação a P. Então, tem P aqui, tem P aqui, tem P nos demais aqui. Né? Que essa equação aqui ela é infinita. Tá? Derivada de uma constante é zero. Então, vamos derivar isso aqui. Ó. Como aqui o expoente é 1, vai ficar 1 que multiplica tudo isso. Tá? Então, 1 que multiplica tudo isso dá exatamente o mesmo valor. Tá certo? E o P desaparece porque 1 menos 1 dá 0, fica P elevado a 0, que é 1, desaparece. A derivada desse termo aqui vai ser como? Agora eu vou multiplicar 2 vezes tudo isso e subtrair 1 daqui. Tá? Então, como é que fica? Tá? Então, vai ficar 2 que multiplica tudo isso e subtrair 1 daqui fica P. Como essa função ela é infinita, é uma série de potência, eu ia continuar fazendo as derivadas também até o infinito. Tá? Mas, por sorte, eu não vou precisar dessa derivada completa. Essa derivada completa é o coeficiente angular de toda essa função. Mas nós vimos na aula, pessoal, e nas videoaulas também tem, que a gente só quer esse coeficiente angular quando a pressão for zero, ou seja, no início das curvas. Apenas no início das curvas que eu preciso. Então, no início das curvas, a pressão é zero. Se a pressão é zero, esse termo aqui, substituindo por zero, vai zerar tudo isso, porque tudo multiplicado por zero é zero, e todos os demais termos até o infinito também vão zerar. Então vai ficar quem? Vai ficar só esse termo aqui, ó. Tá? Aí eu vou ter o coeficiente angular que eu chamo de coeficiente angular inicial. Tá? Vamos escrever isso. Então fica só essa expressão aqui, ó. Então essa expressão é o famoso coeficiente angular inicial. Tá? Ele determina várias coisas, né? Inclusive, por exemplo, quando é que a curva Z versus P é crescente? Olha, ela é crescente quando esse coeficiente é positivo. Para ele ser positivo, B tem que ser maior do que A sobre RT. Ou seja, o efeito do tamanho tem que ser maior do que o efeito das forças atrativas. Quando é que a curva é decrescente? Quando esse coeficiente é negativo. E para esse coeficiente ser negativo, o que é que tem que acontecer aqui? As forças atrativas têm que ser as forças maiores do que o efeito do tamanho molecular. Tá? Então, a força atrativa ganha. Tá? E quando é que eu tenho a temperatura de Boyle? Ora, a temperatura de Boyle é aquela temperatura onde os efeitos do tamanho das forças atrativas se compensam. Ou seja, quando esse efeito é igual a esse.
A temperatura de Boyle é quando esse coeficiente é nulo, é zero. E para ele ser zero, esse tem que ser igual a esse. Efeito do tamanho tem que ser igual a forças atrativas. Tá certo? Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Tá? A gente faz o seguinte, ó. 1 sobre, tá? RT, B menos A sobre RT, certo? Esse produto aqui tem que ser zero, tá? Ora, se esse produto tem que ser zero, esse aqui nunca vai ser zero, porque aqui é 1 sobre a constante dos gases ideais sobre a temperatura absoluta, tá? Esse aqui nunca vai ser zero. Então, só pode ser zero esse termo aqui, ó, tá? Então, daqui está a temperatura de Boyle, ó, porque esse coeficiente angular ele vai ser nulo quando essa temperatura for a temperatura de Boyle. Então vai ficar assim, ó, B menos A sobre R, temperatura de Boyle, tem que ser igual a zero. Tá certo? Passo esse termo aqui para o segundo membro, vai ficar B igual a A sobre R, temperatura de Boyle. Tá certo? Aí aqui eu isolo o valor da temperatura de Boyle, né? Então, quanto é que dá? Então, isolando aqui, ó, como é que é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso escrever a temperatura de Boyle aqui em cima e o B aqui embaixo. E vai ficar exatamente igual a isso, ó. Tá? Então, determinei a temperatura de Boyle pelo coeficiente angular inicial. Tá? Porque a temperatura de Boyle, pessoal, deixa eu mostrar aqui a vocês, ó, só um momento. A temperatura de Boyle é aquela temperatura que faz com que a curva, né, a curva Z versus P, não seja nem crescente logo, nem decrescente logo. Ela começa aqui, ó, tangenciando e crescendo suavemente, ó. Essa é a curva da temperatura de Boyle, que por isso que o coeficiente angular da função Z em função de P a t constante, ó, é nulo. Tá? Esse coeficiente angular, ele vai dizer se essa curva é crescente e se ela é decrescente. Aqui ela nem é crescente nem é decrescente, ela tangencia o comportamento ideal, que é essa reta aqui, ó. Ok?